Graças a Deus. Os irmãos observaram aí o tema do texto é: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Amém? Eu não sei se os irmãos observaram, irmãos. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. O pecado é pesado, irmãos? Medita. Hein? Irmão, sabe por quê que o pecado não é pesado? Porque senão ninguém pecaria, irmãos. A pessoa peca porque o pecado é leve. Ele peca todos os dias e nenhuma carga de peso vem sobre ele. Deu para os irmãos meditar direitinho? Porque se fosse pesado, nós não pecaríamos de forma alguma. Nós evitaríamos pecar. Não é, irmã Luana? E nós continuamos pecando. Aqui nessa carta de Paulo aos Romanos, ele estava dando instrução para a igreja de Roma na época. Porque o povo estava muito rebelde também, estava pecando. Com certeza não estava fazendo a vontade de Deus. Senão, Paulo não exaltava eles com essa palavra. Olha para vocês verem que no princípio aqui ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O versículo 2 nos dá a resposta: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, irmãos, nós que fizemos um compromisso com Deus e com a sua igreja, nós não podemos continuar pecando. Nós temos que continuar, sim, santificando a nossa vida mediante o Senhor. Porque o pecado, ele não avisa. Quando você peca, você não sente o peso do pecado. Por causa disso, muitos continuam pecando na presença de Deus. Então, vamos sempre preservar o nosso corpo em santificação a Deus e a tua igreja. Amém? Lá no versículo 3, continuando a leitura desta noite, fala assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Olha que versículo misterioso, irmãos, e abençoado. Paulo está aqui falando conosco, nós que estamos na igreja, e fizemos um compromisso, batizamos. Nós temos que ter uma vida santa na presença de Deus. Nunca podemos ser esmoralizados pelo mundo, porque a palavra nos afirma que nós fomos mortos. O nosso pecado que nós cometíamos acabou. Nós não podemos continuar pecando. Né, irmãos? Até teve um dia que um colega meu reclamou comigo e falou assim: tudo que eu falo está errado, qualquer coisinha que eu falo, eu não sou santo mais, a pessoa quer me acusar. Não é porque quer acusar, quer alertar ele sobre o peso do pecado. Você não sente, mas o pecado é pesado em sua vida. Amém? Mas tem pessoas, o mundo todo continua pecando, irmãos, porque não percebe o peso do pecado. Amém? Então nós temos que ter uma certa vigilância. Esse texto nos ensina como nós devemos ser vigilantes. Lá no versículo 4, Paulo escreveu: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo estava ali fazendo de tudo para que tivesse uma igreja santa, uma igreja sem mácula, né? E as pessoas não estavam obedecendo.
Mas ele orientou. Se a pessoa quiser ir para o inferno, irmão, é só não obedecer a palavra. Concorda comigo, pastor Elvis? Só não obedecer. Porque eu quero ir para o céu, irmão. E amo Jesus. E sou apaixonado por Jesus. Amém? Eu lembro-me quando eu converti ao Evangelho, irmãos. Eu lembro que o bispo me levou ali naquela água turva, ali no Rio Soicon, na época foi em 83. Era um rio um pouco sujo, mas no meu coração estava assim, a água está um pouco suja, mas o meu coração tem que estar limpo, porque a partir de hoje eu quero mudar de atitude. Até hoje, porque eu fui um homem ignorante, não foi por qualquer coisa que eu aceitei Jesus, não, irmãos. Eu aceitei Jesus no meu coração porque eu queria mudar de vida. Eu não queria continuar pecando. Amém? Prosseguindo ainda, o texto dessa noite, lá no versículo 15. Pois que pecaremos? Pois que pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo? Os irmãos estão observando aí. Para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado, para que a morte, ou da obediência para a justiça? Nós estamos obedecendo a Deus, irmãos, nós estamos sendo justos mediante Deus, porque nós não estamos negligenciando a palavra de Deus. Entende? Então vamos trabalhar para que Deus continue nos abençoando. No versículo 16 fala assim: não sabeis vós que quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Nós, irmãos, o pecado ele mata, o pecado destrói, o pecado tira a sua fé, o pecado te rebaixa, não deixa você buscar o poder da graça. Quando você está com o poder da graça, você coloca de joelho, glorifica e Deus te usa. Quando você está no pecado, você fica preguiçoso, sem vontade de buscar a Deus. Às vezes o pastor coloca a igreja em oração, está de joelho, ele está lá. Tomara que ele diga amém para mim ir embora. Porque ele não tem perseverança, o Espírito Santo não está habitando nele. Mas quando ele está na obediência, o Espírito Santo age. E ele tem prazer no Senhor. Amém? Versículo 17 ainda nos fala: mas graças a Deus que tudo, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Quando você ouve a palavra de Deus e você obedece, você não sai da doutrina que foi te ensinado. Você não cansa da doutrina que o pastor te ensinou. Todo dia você tem prazer de caminhar para a casa do Senhor. Amém? Então é muito fácil entender o texto desta noite. Quero também que você, ao chegar no seu lar, torne a abrir o capítulo e medite. E pergunte para você mesmo: será que eu tenho andado de acordo com esta palavra? Versículo 19 fala assim: não falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça e para a santificação. Olha, irmãos, olha o cajado caindo aí. Paulo não está poupando não, irmão. As pessoas apresentam o seu corpo para a injustiça, mas não apresentam para a justiça da santificação.
Então, por causa disso, eu não sente o peso do pecado. Ele está pecando e continua tranquilo. Era para ele pensar assim: ô Senhor, eu estou pecando, eu vou preservar o meu corpo. Ué. Meu corpo tem que ser santuário do Espírito Santo. Oi, irmão. E lá o versículo 20, irmão, está quase terminando. O versículo 20, porque quando eres servo do pecado, estavas livre da justiça. Se você serviu o pecado, não precisa servir o pastor, não. Não precisa servir o justo, não. Porque o justo é o pastor que prega aqui. Justo é Jesus que morreu por mim e por você. Se você não quer obedecer ele, para quê? Palavra dura, irmão. Então, nós temos que ter muita vigilância para não fazer bobagem. Versículo 22 fala assim: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha que maravilha, irmão. E por fim a vida eterna. Eu quero a vida eterna com Cristo. Eu não quero viver nessa terra aqui. Senão eu vou estar perdendo meu tempo de estar pregando aqui, irmãos. Amém? Então nós temos que ser vigilantes. No versículo 23 fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha, irmãos, o texto dessa noite, como tocou o meu coração. Falou muito comigo também, irmãos. E eu tenho certeza também que falou com você. E eu quero pedir a você que não continue pecando. Busque no Senhor. Quando você lembrar de pecar, levanta, coloca de joelho e fala: Senhor, eu quero ser templo do Teu Espírito. Eu quero ser instrumento, Senhor, da Tua igreja. Amém? Que Deus possa continuar abençoando os irmãos, né? Essa palavra, eu creio que ela ajudou muito a igreja e me ajudou também, falou comigo, né? E que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração. Vou passar agora a palavra para o pastor Elvis, para ele terminar, agradecendo a Deus, né? E abençoando a tua igreja. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Existem não uma nem duas. Existem nenhuma nem duas. Existem bastantes congregações lideradas pelos seus pastores que adotam uma posição. Preste atenção. Que adote uma posição. Uma igreja muito famosa nos Estados Unidos, chamada Hillsong, ela tem essa mesma posição. E muitas, não é só a Hillsong nos Estados Unidos, mas muitas, de não tocar no assunto sobre o pecado. A ideia seria qual? Eu não falo sobre o pecado, sobre o seu pecado, você não fala sobre o meu. Por quê? A gente não toca nisso porque Cristo venceu o pecado na cruz e a partir da manifestação da graça, mostrando as promessas que Deus tem, Ele vai trazer cura. Ele vai trazer cura. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque se isso for verdade, o próprio apóstolo Paulo está errado. O apóstolo Pedro está errado. Que após a morte de Cristo na cruz, eles falaram sobre o pecado. O capítulo 6 de Romanos é sobre o pecado. O capítulo 7 sobre o pecado. O 8 é sobre o pecado. O apóstolo Pedro dedica a sua segunda carta a 2 capítulos para falar do pecado. O apóstolo João diz: filhinhos, não pecais, mas se pecais temos um advogado. Os apóstolos falaram. Os pais da igreja falaram sobre pecado. A patrística. Os pré-reformadores falaram. Os reformadores falaram, João Calvino. E hoje a gente percebe essa metodologia, não teologia, mas essa metodologia sendo aplicada. E isso é como aquele velho ditado. Essa metodologia e o velho ditado combinam muito. Eu não gosto de ir no médico, porque senão vou acabar achando coisa.
Eu não quero ir no médico. Quem já ouviu essa frase? Né? O pessoal fala assim, não vou no médico não. E ficar indo no médico fica caçando doença não. Fica caçando doença. Por que a gente não pensar assim? Eu vou, acho a doença e trato. E dá tempo de tratar antes que eu morra. Não seria essa a ideia? Eu preciso ir para tratar antes que eu morra. Quando a Bíblia, quando Jesus, João Batista, vamos começar do começo. Quando João Batista, Jesus, os seus discípulos, os seus apóstolos falaram sobre, é para isso, é para que nós não morramos. É para que antes que seja tarde demais, a gente tenha plena consciência do pecado em nós. Deus quer nos alertar, Ele quer nos capacitar para que a gente possa viver uma vida sem pecado. Quando Deus fala sobre o pecado, Ele não está nos acusando, Ele está nos alertando e nos chamando para viver uma vida santa. Porque como o versículo 6 que a gente viu, Ele destruiu, na cruz, Cristo destruiu o corpo do pecado. Todo aquele, querido, a gente confunde muito isso. Todo aquele que é nascido de novo, aquele corpo do pecado, a estrutura, a espinha dorsal, aquela célula cancerígena que reproduz outro, aquilo é eliminado. E a partir de agora, a gente vai vivendo uma vida de santidade. A estrutura não tem mais força, o pecado não tem mais força sobre você. Você não é mais escravo, você não é mais dominado sobre o pecado. A partir daquele momento, você cai e tem condições de se levantar, coisa que você não tinha antes. Você não tinha. Longe de Jesus, meu irmão. Pecar para você é uma delícia, como o nosso irmão falou, é gostoso, é leve, você nem tem consciência. Você fala para um homem que não nasceu de novo sobre o pecado dele, ele vai falar assim, eu? Jamais, até ajudo os pobres, dou uma cesta básica todo mês. Ainda se acha espiritualmente elevado pela sua caridade, que assim ele faz. Mas até Jesus voltar, nós vamos ter que lidar com isso. Eu, Elvis, vou ter que lidar com isso. Vou ter que lidar demais a conta. Tem chão demais ainda para me percorrer. Eu preciso ler muito sobre o pecado. Eu preciso que o Senhor ainda toque e mude minha vida demais da conta. E até lá, porque a partir do dia que eu aceitei Jesus, eu não consigo mais me conformar com os meus pecados. Quando eu sou ignorante com os meus filhos, sem necessidade, deliberadamente, aquilo me consome por dentro. Aquilo me consome e não consumia, se fosse o caso, não consumiria. Aquilo, quando a gente mente, ainda que seja uma pequena mentira, ainda que seja como aquela mentira de Abraão, não, vamos falar que é minha irmã, porque senão nós vamos todos morrer. Ainda que na minha justiça eu ache que aquela mentira vai resolver o problema, como Abraão quis, mas aquilo tem que desesperadamente dentro de mim me incomodar. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Sabe? Fazer a gente perder sono, fazer a gente ir no médico. Ele quer incomodar para que a gente vá agora no médico dos médicos. Ele quer que a gente vá nele agora e fale assim, filho, bora tratar, bora cuidar. Então, toma isso com carinho. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder ir embora? Aleluia. Eu amo, gente. Eu amo o assunto do pecado. Por que eu amo? Porque foi Ele que matou meu Senhor na cruz. Foi o meu pecado que colocou Cristo na cruz. E se eu não vivo correspondendo, pelo menos lutando, pelo menos assim, trocando soco com a carne, o escritor de Hebreus diz que eu estou crucificando Cristo de novo. Eu estou crucificando, se uma vez eu aceitei, experimentei da graça do Senhor, é o que aconteceu nas suas vidas, vocês já experimentaram da graça do Senhor, da bondade de Deus. Uma vez que a gente vive deliberadamente, não é pecar, é deliberadamente pecar, é dizer assim, eu vou e vou mesmo e azar para o mundo. É sobre isso. Você é estar crucificando Cristo de novo, é estar pendurando Cristo no madeiro e mandando os soldados mais uma vez transpassar ele, mais uma vez, é dar socos no rosto de Jesus, como o livro de Lucas diz, que eles davam um soco
em Jesus e perguntava assim: e agora? E agora, Jesus, profetiza quem está te batendo. Não é difícil imaginar essa cena, né, irmãos? Só existe 3 possibilidades nessa cena. Ou eles estavam dando socos em Jesus pelas costas, Jesus estava de costas e eles estavam agredindo, dando soco pelas costas. Ou Jesus estava na posição de joelhos e mãos no chão e eles dando soco nele e ele não vendo quem que é, ou os olhos dele já estavam fechados, inchados de tanto ser agredido e ele já não conseguia mais enxergar. Está entendendo? Então quando a gente chuta o balde, a gente está fazendo isso com Jesus de novo. Então vamos lutar porque dá para lutar. Aquela frase que Jesus diz para a mulher que foi pega em adultério, aquilo queima no meu coração: vá e não peques mais. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: ei, dá para fazer. Eu não menti para aquela mulher. Quando a gente lê o Evangelho de João, quando ele disse para aquela mulher: vai e não peques mais, ele não mentiu para ela. E ele não mentiu para você, ele não mentiu para mim. Dá para a gente viver uma vida que agrada o coração dele. Aleluia, aleluia. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua presença aqui hoje, Pai. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo em nosso coração, Pai. Muitas das vezes queremos ser libertos, transformados em um estralar de dedos, Senhor. Mas muitas das vezes o Senhor quer nos conduzir pelo caminho, nos ensinando dia após dia. Nos ensinando, Senhor, nos fazendo caminhar degrau por degrau, passo a passo. Ao cair e levantar, o Senhor estende as suas mãos para nós e nos ajuda. Como o apóstolo Pedro, que o Senhor tirou ali daquelas águas, hoje o Senhor estende as suas mãos para os seus filhos e as suas filhas, para nós como igreja, e nos tira das profundezas das águas, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, a despeito de qualquer luta que estamos passando, Deus, ó Senhor, a despeito de qualquer dificuldade que estamos passando, Senhor, o Senhor se entregou na cruz pelo meu pecado, as suas feridas, as suas chagas foram, Senhor, em favor de mim, foram, Senhor, para me santificar e me purificar, Senhor, e nós não vamos negligenciar isso. Não importa o quanto o mundo, essa cultura nos empurre, Senhor, para esse lugar escuro, sujo, esse lugar que desagrada o coração, esse lugar mal cheiroso, esse lugar, Senhor, que entristece o nosso coração e mata a nossa alma. Senhor, por mais que o mundo queira fazer isso conosco, hoje estamos aqui, Senhor, como o apóstolo Pedro, com as mãos erguidas e pedindo: Senhor, socorro, Deus, pega em nossas mãos, Senhor, nos tira deste lugar, Jesus, e nos leva, Senhor, para a tua gloriosa e doce presença, Pai. Oh, meu Jesus Cristo, Senhor, nesses últimos dias, Senhor, os altares têm se esfriado e as igrejas têm se esfriado, Pai. Oh Jesus, mas não adianta também uma repreensão, Senhor, para falar sobre pecado, Senhor, se não haver, Deus, se não haver um coração quebrantado, disposto, humilde a receber essa palavra, Jesus. Senhor, nos ajuda. Começa, Senhor, como o Senhor fez em toda a história de Israel. Começa pela tua casa. Começa pelos pastores, começa por mim, começa pelo pastor Robson, começa pela Vanessa, começa pela Thaís, começa, Senhor, por nós, Senhor, e esse favor possa ir transbordando e derramando sobre a sua igreja, Jesus. Ah, Senhor, te pedimos perdão, Pai. Hoje te pedimos perdão, Senhor. E Espírito Santo de Deus, nós não vamos negar, Senhor, quando o Senhor nos coloca muitas das vezes triste, como a tua palavra diz, uma tristeza que vem do Senhor. Nós não vamos negligenciar essa tristeza, Pai. Nós não vamos transferir essa responsabilidade para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, pela falta de dinheiro. Não, Pai, é tristeza pelo nosso pecado. E continua nos incomodando, Senhor, não desista de nós.
Por mais muitas das vezes que somos cegos, surdos, não temos discernimento para entender o momento que estamos passando, somos crianças, queremos transferir a responsabilidade, mas não desiste de nós, Jesus. Não desiste de nós, Senhor. Continua, Senhor, falando conosco. Continua, Deus, continua, Senhor. Envie, Senhor, pastores, pessoas, irmãos, servos e servas do Senhor para falar conosco. Não desista, Jesus, de nós. Oh Deus, não desista, Senhor, de nós. Pai, em nome de Jesus, que essa presença, que essa graça, que esse manifestar do Teu Espírito aqui, Deus, possa alcançar aqueles nossos irmãos que não pôde estar aqui hoje, Senhor, ou não tiveram força espiritual para estar, não acharam que era importante estar, mas que o Senhor possa alcançá-los, Pai, de uma forma sobrenatural, que o Senhor possa, Deus, trabalhar no coração deles, ministrar no coração deles durante a semana. Pai, pelas as pessoas enfermas dessa igreja, Senhor, oramos pela Ashley, Senhor, oramos pelo Júnior, Senhor, oramos pela Dani, Senhor, oramos pelo Alisson e todos aqueles, Senhor, a qual eu não lembro o nome aqui, ou não sei, Pai, a notícia não chegou, mas de qualquer forma, Deus, repreendemos a doença nessa igreja. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia, que possa encontrar essas pessoas, Pai, e dar saúde, vigor, para que eles possam estar aqui no próximo culto, Pai, Te adorando e Te louvando. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos, Senhor, guarda o nosso casamento, Deus. Guarda, Senhor, as nossas finanças. Repreendemos agora, Deus, toda vergonha, Senhor, na área da finança, toda falência financeira, Pai, todo endividamento, repreendemos agora para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, ajuda cada pessoa aqui, Deus. Ajuda, Senhor, ajuda, dê sabedoria, discernimento, Pai, e aquele abrir de portas sobrenatural, Senhor, onde nós não conseguiríamos explicar da onde veio o recurso, Senhor. Abre as comportas do céu, Jesus. O Senhor disse que é aquele que dá o pão ao que tem fome e a semente àquele que quer plantar, Pai. Coloque semente em nossas mãos, Senhor. Coloque semente em nossas mãos, Jesus, para que nós possamos caminhar contigo fidelidade, em nome de Jesus. Nos leva para casa, Deus. Guarda a nossa vida e o nosso coração. Guarda os nossos caminhos, para que possamos estar aqui no domingo, cheio de fé, queimando no Senhor. Que o nosso coração possa estar ardendo, desejante da Tua presença, na comunhão dos irmãos, na comunhão dos santos. Obrigado por esse dia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém, querido. Glória a Deus.